O vídeo de hoje é para aqueles amantes da guerra blindada e com uma das dúvidas mais insólitas possível. É possível mesmo derrubar um avião atirando com o canhão de um tanque? A gente se pega muito pensando nisso, né? Porque uma arma daquele calibre, daquela potência, atirando contra uma aeronave deve ser uma cena espetacular. Mas ao mesmo tempo parece que é uma coisa que só seria possível nas mãos do Rambo. E eu sei que o pessoal dos jogos de guerra vive fazendo isso aí no ambiente virtual, mas vamos lá. Isso aí já aconteceu? A resposta é um incrível sim, e você vai descobrir como que aconteceu agora. Antes de eu te contar tudo isso aí, deixa eu te falar da ação solidária da Sala de Guerra em 2022. O próximo ano letivo já vem aí e eu e os meus alunos estamos numa campanha para arrecadar material didático para crianças carentes aqui na nossa cidade. Vão ser lápis de cor, cadernos e outros materiais que vão ser doados para a escola onde esses alunos carentes estudam. E você pode nos ajudar com qualquer valor que seja a conseguir atingir a nossa meta e adquirir esses materiais para doação. Todo mundo que doar vai ganhar um diploma de agradecimento da Sala de Guerra e também todos os doadores vão ter seus nomes exibidos num dos vídeos futuros aqui do canal. Se você quiser participar, o link tá bem aqui na descrição. Então vamos lá, eu falei para vocês que um tanque já conseguiu derrubar uma aeronave. Mas em que contexto foi isso? Isso aconteceu durante a Segunda Guerra Mundial com um tanque que é o preferido de muitos, o Panzerkampfwagen 6 Tigre, e com um sujeito que também é muito reconhecido pelos entusiastas da guerra blindada, que é o primeiro-tenente Otto Carius. Para quem não sabe, Otto Carius começou sua carreira de combate na Segunda Guerra Mundial juntamente com a Operação Barbarossa. Naquela época ele era tripulante de um Panzer 38T, que é um modelo tcheco que foi absorvido pelos alemães depois da anexação da Tchecoslováquia em 1938-1939. Bom, passa-se o tempo, Otto Carius se destaca pela competência dentro do tanque e ele é promovido a comandante. E justamente com essa promoção vem a transferência dele para um dos batalhões pesados de Panzers que operam o Panzerkampfwagen 6 Tigre, ou Tiger, né, como você queira. Eu também já fiz um vídeo desmistificando essa polêmica. Você checa bem aqui, Muito bem, nós já sabemos quem foi o protagonista, então como e quando isso aconteceu? No último trimestre do ano de 1943, após a grande ofensiva de verão dos russos em Kursk, a linha de defesa alemã mais ou menos se estabilizou no extremo oeste da Rússia, já na fronteira com a Bielorrússia. E no dia 6 de outubro daquele ano, o primeiro fronte do Báltico, comandado pelo general Andrei Yeremenko, atacou de surpresa a cidade de Naval. Naval era um grande entroncamento logístico, o último ao norte da Bielorrússia e que abria acesso direto para Vitebsk, uma cidade no leste da Bielorrússia que por si era a chave para a recaptura da capital Minsk. O ataque soviético daquele dia 6 de outubro atingiu os alemães tão de surpresa que muitas das tropas estavam inclusive assistindo um filme num cinema. A cidade de Naval caiu no primeiro dia do ataque e já nos dias seguintes um grande saliente de 35 km de largura por 25 km de profundidade havia sido cavado no meio da linha alemã. Os soviéticos atingiram diretamente um nervo central da logística do Terceiro Reich porque Naval era justamente a cidade que fazia a ligação entre o grupo de exército norte e o grupo de exército centro. Então Hitler insistiu em defender a posição, fechar aquele saliente e enviar para o local todos os reforços possíveis. Entre esses reforços estava o Schwere Panzerabteilung 502, ou Batalhão Pesado de Tanques 502. E Otto Carius era comandante de um pelotão de tanques justamente nesse batalhão. Ele inclusive foi o primeiro dessa unidade a chegar na área no dia 4 de novembro e logo no primeiro dia de ação ele explodiu nada menos do que 10 tanques T-34 de uma formação de 12. Mas apesar de sucessos individuais pelos grandes tanques alemães, a quantidade de homens e material do Exército Vermelho empregado dentro do saliente era simplesmente gigantesca. Além disso, as formações de infantaria blindada alemãs estavam sendo presas ao terreno por ataques constantes de aeronaves Ilyushin e L-2 Sturmovik, que eram vetores altamente eficientes de ataque ao solo e que nessa época já haviam se tornado unidades de elite altamente especializadas na destruição das forças móveis alemãs. Aliás, se você tem curiosidade por conhecer os detalhes do projeto e em
emprego do Ilyushin L2 Sturmovik, nós temos o nosso vídeo que você pode conferir também. Após mais de 2 meses de combate extremamente encarniçado, as forças alemãs estavam simplesmente paralisadas no solo, sem conseguir avançar 1 metro sequer por conta da intensidade do ataque soviético. E o batalhão de Karius recebeu ordens de avançar sobre uma ponte e tentar atacar uma colina que estava do outro lado. Tudo isso tá no livro de memórias dele, Tigres na Lama, Tigers in the Mud. E a minha cópia, inclusive, tá autografada pelo Otto. Dá só uma olhada no que ele disse. Com uma imensa carga de ansiedade, nós atingimos a ponte. Ela já havia sofrido muito devido à nossa primeira travessia e balançava muito no meio. Nós cruzamos os nossos dedos e conseguimos atravessar. Após cerca de 100 metros, fomos protegidos da vista dos russos por uma vegetação baixa e densa. Nós nunca mais tentamos um ataque àquela localidade. Era simplesmente impossível para a infantaria. Ninguém poderia conseguir chegar àquela colina vivo, mesmo que ela estivesse bem na frente dos nossos narizes. Foi assim que, paralisados justamente nessa posição, algo incrível e inédito, como o próprio Karius reconhece, aconteceu no dia 16 de dezembro de 1943. Naquele dia, formações intermináveis de Sturmoviks estavam atacando a infantaria blindada alemã, que estava dispersa no terreno sem qualquer proteção. E ninguém se arriscava para o lado de fora da blindagem dos veículos, e até mesmo as escotilhas tinham que ficar inteiramente fechadas. Foi aí que o artilheiro da arma de 88mm do tanque Tigre de Otto Karius, que era o cabo Heinz Kramer, ficou furioso dentro do tanque, revoltado e frustrado com os intermináveis ataques dos aviões soviéticos. Kramer queria revidar o fogo, mas o método tradicional para se fazer isso era usar a metralhadora antiaérea que estava do lado de fora da torre, e naquele momento isso era claramente impossível. Foi então que ele solicitou ao comandante Otto Karius o uso da arma principal de 88mm para disparar contra os Sturmoviks. Muito embora tecnicamente e na prática isso até aquele momento tivesse sido considerado algo impossível, o estresse do momento fez com que Otto Karius liberasse o uso da arma para atirar em aeronaves. As miras ópticas do tanque Tigre nunca foram concebidas e nem reguladas para fazer tiro em deflexão contra aeronaves, ou seja, aquela torre gigantesca não havia sido concebida para manobrar e fazer a mira contra alvos tão rápidos como aeronaves. Mas naquele dia os Sturmoviks estavam atacando em ondas sempre no mesmo sentido, vindo da mesma direção, e foi aí que Karius ordenou o giro da torre na direção de onde os aviões vinham. Observando uma primeira formação que se aproximava do tanque Tigre, Karius autorizou o ato e então foi colocado na culatra do canhão uma munição de alto explosivo. Enquanto a arma era elevada, Karius estava com os olhos em sua mira óptica e começou a dar orientações para Kramer apontar o gigantesco canhão na direção das aeronaves. O primeiro disparo feito por Kramer passou bem pelo meio da formação, mas não acertou nada. Mas rapidinho o municiador colocou uma outra munição na culatra do canhão e dessa vez a história foi diferente. Eu vou deixar o próprio Otto contar como é que foi. Meu artilheiro, Kramer, teve o crédito por um feito que provavelmente não teve paralelos na frente leste. O que ele fez foi conseguir derrubar uma aeronave russa com o canhão do nosso tanque. Claro, ele teve muita sorte. Mas foi assim que aconteceu. O Kramer estava muito nervoso com o constante ataque daqueles caras, e aí elevou o canhão ao longo da rota de aproximação deles. Eu comecei a guiá-lo, e ele então aproveitou uma oportunidade e puxou o gatilho. Em sua segunda tentativa, ele atingiu um dos Sturmoviks e estraçalhou sua asa. O russo caiu bem atrás de nós. Um urro de triunfo se espalhou entre os tanquistas alemães, muitos deles estupefatos que um de nós tinha conseguido realmente derrubar uma aeronave com a arma de um tanque. Muito embora outros tanquistas tenham tentado repetir esse feito realmente único do tanque do Otto Karius, nenhum outro teve sucesso, e naquele dia os 2 outros únicos Sturmoviks a cair naquele setor foram 2 dessas aeronaves que colidiram no ar por acidente. E apesar desse feito curioso aí, toda a intervenção alemã naquele saliente de Navel foi muito mal sucedido ante a ofensiva soviética e Hitler cancelou suas ordens de manter a resistência no local justamente naquele dia. Pouco depois disso, o batalhão pesado 502 foi transferido para o norte da Estônia, onde passou diversos meses defendendo a frente de Narva
contra o Exército Vermelho. Em 1944, Otocários foi condecorado com a Cruz do Cavaleiro e em seguida com as Folhas de Carvalho para a Cruz do Cavaleiro, atingindo também a marca épica de 150 veículos blindados destruídos, o que o coloca como número 2 na lista dos maiores ases da Guerra Blindada. Esse é um daqueles casos que a gente custa acreditar que realmente aconteceu, mas aconteceu. Você também ficou surpreso com essa informação? Conta pra gente aqui nos comentários. Se você gostou desse vídeo, então compartilhe ele com seus amigos, também dá um joinha pra gente e se inscreve aqui na Sala de Guerra para não perder mais nada. Eu vou ficando por aqui, agradeço novamente a sua audiência e aquele abraço da Sala de Guerra.